A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá para você aí de casa, eu sou a professora Luciana Ferraz e está entrando no ar mais um Estácio Entrevista. E hoje eu estou como a entrevistadora. Por quê? Depois da vinhetinha, você vai saber o nosso convidado especial de hoje. Não perca! Pois é, a gente faz assim, né, aquela leve situação de que quem será que nós vamos ver aqui agora no Estácio Entrevista. Então, ele está sempre sentado aqui onde eu estou, mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. Professor Jorge Marum está aqui com a gente, seja bem-vindo. Olá, Luciana, que bom estar aqui. É diferente, mas eu estou feliz. Geralmente eu estou também acostumada a entrevistar, eu não estou acostumada a ser entrevistada. É verdade, né? As pessoas é que vêm contar suas histórias para a gente, tanto no Toda Manhã quanto aqui no Estácio Entrevista, né? É verdade, e é diferente, né? É diferente. A gente se sente meio assim, o que será, né, que está por vir. É isso aí mesmo. Então, vamos fazer essa troca, né, de experiências hoje para conhecer um pouquinho da história do Marum, do professor Marum, como todo mundo conhece. Como é que tudo começou e até chegar a 25 anos de Universidade Estácio de Sá? Olha, Luciana, eu fiz faculdade no Rio de jornalismo e quando eu voltei para Teresópolis, minha terra, eu fui convidado para trabalhar na FES, nas Faculdades Unificadas Serra dos Órgãos, na época, Faculdades Unificadas, hoje Centro Universitário. Sim. E aí eu entrei na Estácio em 99, a convite de umas pessoas do campus Centro 1, Presidente Vargas, no antigo curso Politécnico de Jornalismo, que nem existe mais. Depois o MEC não autorizou o curso de jornalismo ser de 2 anos, sim. Esse curso foi descontinuado. Quando chegou, então eu era professor, entrei na Estácio em 99, quando chegou no ano de 2001, a Micheline, que era do jornal O Sol, me ligou avisando que ia ter uma prova para professores que ia abrir o curso de jornalismo aqui. E aí eu vim fazer a prova achando que era para professor. Uhum. E era o Felipe Pena que estava entrevistando. Hoje acho que está na Globo, se eu não estou enganado. O Felipe é uma pessoa muito boa. E aí ele tinha lá um monte de gente com doutorado e tal, mas ele acabou optando por mim. Anos depois, eu conversando com ele, ele disse que teve um momento na entrevista, quer dizer, eu não lembro, mas ele diz, né? Que eu falei com ele assim, olha, tem muita gente aqui mais qualificada e tal, mas eles não conhecem Cordeiro, não conhecem Cantagalo, não conhecem Macuco, não conhecem Teresópolis, não conhecem Sumidor, não conhecem... Eu conheço. Toda a região. Diz que aquilo ali para ele foi o alerta que ele teve na época para fazer as coisas. Ele me disse isso, não sei se ele falou para me agradar ou se... E aí eu comecei em 2001, aí eu estava na FES, e eu falei com eles, olha, a Estácio me chamou para ir para lá, eu vou me dedicar exclusivamente. Aí não quiseram ficar comigo, sabe, né? Que tinha um valor, né? Sim, sim. Aí eu vim para Friburgo e estou aí desde 2001, na unidade de Friburgo. E por que a escolha do jornalismo? O jornalismo, quando eu era garoto, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Assim, quando eu fui fazer na época de vestibular, eu estava perdido, eu não tinha noção do que era nada. Mas como eu gostava muito de esporte e tal, eu achei assim, acho que eu vou trabalhar com jornalismo. E aí, era tão curioso, porque eu gostava de matemática, no dia de fazer a inscrição, né, na época tinha aquele vestibular, eu estava entre física e jornalismo. Você tem uma ideia de como é que eu estava totalmente ciente do que eu estava fazendo. Aí acabei optando por jornalismo, né, e deu tudo certo. E depois logo também fez administração, foi seguindo outras linhas também? A administração eu comecei ainda na FES, quando eu podia ser, né, tinha bolsa e tal, que eu era da administrativa. Mas aí eu parei, aí anos depois, trabalhando no campus Presidente Vargas, no campus Rebouças, no Rio, antigo campus João Shoa, né, na Rua do Bispo, eu ia para lá, ficava lá tarde, noite, às vezes de manhã eu ficava assim, chegava de Friburgo, não tinha muita coisa para fazer. Aí eu fui fazendo administração devagarzinho. Sim. Quando eu vi, eu já tinha acabado, né? Mas demorei muitos anos para acabar.
E quando foi como aconteceu, né, essa implantação do curso de jornalismo aqui no campus de Nova Friburgo? Foi assim, disse que em 2020 eles tentaram, não conseguiram. Aí fizeram o vestibular em 2020.2, em dezembro de 2020, janeiro, e aí começou em 2021. 2021? Não, desculpa, 2001. 2001. 2000, 20 anos antes apenas. Perdão. Eles tentaram, a primeira vez em 2000, eu não estava aqui, não soube. Aí quando chegou no final do ano de 2000, aí teve o vestibular, aí tivemos 120 novos alunos, primeira turma. Era de manhã. O curso era de manhã, o diretor do campus era o doutor Ulisses Serra, o gerente acadêmico era o professor Júlio Reis, e o gestor do curso, que hoje seria nacional na época, era da Estácio Rio, era o Felipe Pena. A aula inaugural, que não foi a primeira aula que foi dada, porque ela, assim, começou o semestre um dia, foi no Senai. Foi 9 de fevereiro de 2001, no auditório do Senai. Foi a aula inaugural do curso de Jornalismo e Publicidade, de manhã. Tivemos 3 turmas que foram, 2 turmas com certeza de manhã, acho que 3. Minha memória me trai. Aí depois fizeram o vestibular para noite, manhã e noite. Sim. Depois que fizeram manhã e noite, nunca mais abriu de manhã. Só formou à noite. Assim, os alunos, né, que chegaram nessa época, há mais de 24 anos, quais os principais anseios, professor? Um jornalismo em outra época, né, início dos anos 2000, e muita coisa mudou de lá para cá. Era um currículo muito bom, era o currículo 299. Ele não tinha nada de internet, claro. Sim. Mas ele tinha assim, muita sociologia, muita visão de mundo, pesquisa. Tem o planejamento gráfico, era separado do planejamento editorial, então você tinha toda a parte editorial. E era bom naquela época, que a gente tinha muito professor especialista na área. Então era o cara especialista em editorial, o outro era especialista em TV, o outro era em... TV tinha Tele 1, Tele 2, Tele 3 e redação. A Tele 1 era a base, o Tele 2 era telejornal, como é hoje. O Tele 3 era produto experimental. Coisa totalmente fora do padrão. E a redação ainda tinha documentário. Então, assim, depois foi entrando o digital foi tirando algumas disciplinas para que ele pudesse ser incorporado, porque ele foi ganhando força, né? Então, hoje tem uma redação para mídia impressa só. Mas, assim, essa turma era uma turma muito aguerrida. Eram caras que gostavam de ir para a rua, fazer matéria. Como eles eram turma da manhã, muitos ficavam no Nucom o dia todo. Então iam para a rua, fazia festival de inverno, festival do chopp, festival de morango. Você falou em Nucom, né? O que é o Nucom? Nucom é o núcleo de comunicação, são os laboratórios práticos da Faculdade de Comunicação. Quando o curso vira noturno, ainda tem muita adesão no Nucom, mas chega um momento que muitos já estão trabalhando. Sim. Porque quando a grade era muito grande, a demanda de alunos, né, tinha 300, 400 alunos, antes do EAD e tal, você sempre tinha um grupo que conseguia. Hoje, com um grupo pequeno, quase todos já estão trabalhando na área. Sim. Então, eles vão para o Nucom mais à noite, na hora de fazer as disciplinas, né? É pior para nós isso. Mas você sente, assim, uma diferença hoje, né, do aluno atual para esse aluno que estava acostumado mais a querer sair? Hoje a internet, né, facilita bastante, é claro. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Nunca contra. Mas qual a diferença, né, que você percebe lá e hoje? Eu acho que os dois são maravilhosos, os dois grupos de alunos, não fazendo nenhum tipo de... Mas cada um tem uma maneira diferente de ver. Quando a gente fez a série do Sexo Companhia, que nós ganhamos o Prêmio Nacional de Jornalismo em 2006, com o professor Ricardo França orientando, os alunos foram para campo 1 ano e 7 meses de investigação. Quando aquela menina ganhou o prêmio Sebrae de reportagem, Sebrae ou Senai, me perdoa, lá em Brasília, segundo lugar na categoria telejornalismo, ela ia para a rua. Então, assim, tinha aquela coisa de ter o carro para os alunos irem para a rua, porque não tinha como não você... Não usar, né? Não tinha como. Hoje, é claro que você tem rua, mas com a tecnologia, as pessoas te mandam a imagem. Às vezes o aluno com o celular dele já grava, você não precisa ter o carro, ele mesmo vai, ele mesmo grava. Muito equipamento, nada precisava daquele chave de aquela case, né, cheia de equipamentos. Com cameraman, o aluno não aguentava carregar, então tinha que ir um profissional da Estácio. Hoje isso mudou, mas isso tira também um pouco, às vezes, a noção do campo, e é ruim. Então, a gente tem que ficar nas disciplinas práticas tentando dizer para eles como é o campo, porque quando o cara não vivencia, né,
A Estácio agora, né, no Rock in Rio, ela proporcionou... Isso, ela sempre... A Estácio é muito prática. Sim, ela proporcionou a alguns alunos de jornalismo, né, e publicidade a irem a campo dentro do Rock in Rio, fizeram uma super estação lá dentro. E uma aluna de Nova Friburgo foi escolhida. Isso. Foi maravilhoso. A Estácio é muito prática, então vai ter a Semana Nacional de Curso agora. Os alunos já estão se organizando para cobrir. Sim. Porque se a gente não colocar eles na prática, mesmo que seja uma prática que ele vai entrevistar um convidado, que em tese é uma pessoa que quer falar, né? A gente já lembra situações em que o entrevistado não quer falar, né? Político que é acusado de corrupção, mas ele vai aprendendo ali. O Fernando Torres, que hoje está na CBF, foi nosso aluno, ele foi fazer uma página de Estácio, se emocionou por isso. Ele falou, ó, ele mostrou assim, uma foto dele entrevistando o Matheus Cunha nas Ilhas Canárias, e ele perguntou aos alunos no auditório, aonde que? Você acha que eu fiquei nervoso? Fiquei não. Eu fiquei nervoso aqui, aí mostrava ele no laboratório de rádio entrevistando um professor. Essa foi minha primeira entrevista, foi quando eu fiquei nervoso. Então, a Estácio, ela ensina essa primeira vez dentro do campus, ou numa rua, num festival desse, numa FEPA, que a gente às vezes apoia e tal, para ele meter a mão na massa ali, para ele poder aprender. Agora, você como coordenador do curso, também nunca sai de dentro de sala de aula. É importante isso para você? É importante, porque assim, a gente tem que conhecer um pouco os alunos como eles são dentro. Depois que eu assumi a coordenação de administração também, e Petrópolis e outras unidades, que eu trabalhava no João Show, a gente não pega tanta turma, até porque os professores tenham turma. Mas a gente precisa estar pelo menos em alguma para a gente estar acompanhando o que eles estão falando, o que eles estão sentindo. E é muito interessante a mente do aluno na medida em que ele vai ganhando segurança. Chega no final do curso, ele começa até a te questionar. Não, eu que sei. Assim, cara, tu não sabe nada. Não, eu sei. Mas pelo menos ele tá confiante que ele pode ir para o mercado. Isso é um dever cumprido, né? Sim, com certeza. E em relação assim, ao campus daqui de Friburgo, sempre foi muito notório que a Estácio aqui sempre teve laboratórios, equipamentos. Isso é uma questão até que, né, o senhor, a Camila, como à frente, né, dos cursos de comunicação, sempre pleitearam para que a gente pudesse ter esse tipo de material. O campus Friburgo ele é muito bem organizado, as coisas funcionam. Então você vê que a nutrição tem o seu laboratório, a veterinária, a arquitetura, e a gente tem os nossos. A gente tem hoje, Luciana, um grande desafio, que é o quê? É conseguir sempre formar esses alunos e botar eles no mercado. Alguns cursos que o mercado está aquecido muito, então você tem muita demanda, então às vezes você tem mais vaga até do que aluno procurando. Outros ao contrário, mas a gente tem que estar sempre formando a excelência. O que eu falo com eles hoje que mudou do primeiro aluno para esse, é que antigamente, como quase ninguém tinha faculdade, o cara mediano tinha lugar. Hoje só tem lugar para craque. E aqui, nesse sentido, eu sou muito grato à TV Zoom, com essa parceria de tantos e tantos anos. Por quê? Quando o aluno estagiário de jornalismo vem para uma TV Zoom, para que você possa orientá-lo, para que um Salvador, para que outros formados aqui possam, como a Ana, que foi nossa aluna, possam orientá-lo, olha a vivência que esse cara está tendo na rua, saindo numa equipe para ele observar o jornalismo, depois ele começa a fazer matéria para o site aqui sob supervisão. Então, isso é colocar o cara em condição de que ele daqui pode sair para uma outra cidade, se ele quiser, para um outro desafio, se ele quiser. Então, essa formação que casa o mercado com a universidade é muito útil. Então, a gente tenta essas parcerias com emissoras, com rádio. Com a mídia, né, de uma forma geral. Para isso. Justamente para, mais uma vez, a prática acontecer. É para a prática acontecer, mas aí ele vivenciando sob supervisão de um profissional. E aí ele faz, quando ele está na disciplina de estágio, os relatórios para o professor e aqui vocês supervisionando ele. Com certeza. Professor, agora, o Marum como jornalista, o que mais encanta? Olha, Lu, eu acho que o jornalismo ele tem a missão, nesse mundo de hoje, que é difícil, de não desinformar. Nós vivemos a luta contra a desinformação. E aí a gente vê que tem muita gente usando a falsa ideia da desinformação para desinformar, dizendo que ele é o cara que está falando a verdade. Não existe isso. Então, eu acho que isso encanta muito. Eu acho que a metodologia, como investigar alguma coisa, o aluno, quando ele domina o método investigativo, como eu vou chegar, eu suspeito que aquela cadeira é bege e que estão fazendo alguma corrupção naquela cadeira bege. Como que eu posso provar isso? Quando ele sabe fazer isso, ele virou jornalista.
E nesse período, né, com a tecnologia, para um jornalismo de dados hoje em dia, você tem que saber como pesquisar. Saber como pesquisar, onde, em que momento. Sim. Né? Você vê as guerras aí. O que você pode falar, o que você não pode. O que você pode, o que você não pode. Ter sabedoria. A hora de falar, né? O momento. Entender, ter capacidade de entender o mundo ao seu redor, para você também não ser boneco da desinformação, para você não ficar reproduzindo fake news. Com certeza. Mas a gente vai ter que ir para um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai falar sobre o Estácio Entrevista, como que o professor Marum, né, veio parar aqui no Estácio Entrevista e essa jornada do programa até os dias atuais. Daqui a pouquinho a gente está de volta. As pessoas acham que são 4 anos se preparando, mas na verdade é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe, que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. E quem sabe a do nosso país também. Time Estácio. Para nós, vocês são mais que ouro. São diamantes. Estamos de volta com o Estácio Entrevista, hoje com o professor Marum aqui como nosso convidado especial. Hoje eu estou aqui na posição que ele sempre ocupa de entrevistador, mas hoje o nosso convidado é ele. Professor, o Estácio Entrevista, né, começou através dessa parceria entre a TV Zoom e a Universidade Estácio de Sá. Como é que isso tudo começou? Como é que o professor Marum veio assumir esse programa? Existia uma televisão aqui em Friburgo, que era comandada, porque eu não lembro o nome, por um rapaz chamado Jairo. Sim, TV Fox. TV Fox. Isso. O programa era na TV Fox chamado Direitos e Deveres, era um programa do curso de Direito. Isso. Aí surgiu o curso de jornalismo e havia na Rádio Estação, no nosso laboratório de rádio, um funcionário chamado Gerson Gonçalo, que hoje está na Bahia. Sim. O Gerson, ele... Gonçalinho. Chamávamos de Gonçalinho aqui na TV Zoom. Não sabia. Mas o Gerson, ele conversou com o doutor Ulisses na época, não lembro muito detalhe, de que a TV Zoom tinha uma estrutura melhor, que era mais profissional. O doutor Ulisses fez uma visita, que era o gestor da unidade, e achou que era por bem transferir o programa que era nessa TV, Focus, que eu já não lembrava, mas acho que é isso mesmo, para a TV Zoom. Aí já deve ter sido 2005. Sim. Aí nós fizemos na época foi até uma minuta de contrato que foi para o Rio, foi tudo uma coisa muito... Foi tudo feito assim, documentado, aí vocês foram lá assinar, teve foto e tal. Sim. E aí a gente veio para a Estácio, ainda com o nome de Direitos e Deveres. Com o tempo, algum gestor da unidade entendeu que não era para falar do curso de Direito todo o tempo, era para abrir espaço para todo mundo. Então foi trocando esse nome até que virou Estácio Entrevista. Sim. Aí aquela vinheta do olho que ficou muitos anos aqui no ar. Verdade. E recentemente, quando o professor Adilson assumiu, ele falou, gente, essa vinheta já está velha, você também falou do cenário, falou muita coisa que a gente tinha que melhorar. Como que eu cheguei na bancada? A gente fazia, cada aluno apresentava um dia, para que eu tivesse rodízio de... O aluno, porque a nossa ideia não era audiência, era o quê? O aluno praticar. Aprendizado. Mas aí um dia eu vou a uma reunião e vocês falam, gente, apresentar, eu tenho que produzir. Então fica sem cara, eu me lembro que fica sem, a pessoa que está em casa não tem referência, porque muitas vezes é o apresentador que é uma referência. E aí a gente acaba tendo uma gravação também muito mais demorada, a gente pode fazer treinamento. Né? E aí se entendeu que tinha que ter uma cara, naquele momento, a maioria da direção da unidade, e aí eu passei a comandar, ficar aqui não mais no bastidor. E aí foi um período de muita aprendizagem. Eu tenho aprendido muito com você nesse sentido, porque se a gente pegar o programa de 2, 3 anos atrás e o de hoje, a diferença é muito grande. Sem né? dúvida. Agora, nesse caminho entre chegarmos nesse formato de hoje, a professora Goretti, que era coordenadora da TV, fez uma revista que passava aqui na TV Zoom. Sim. Eu não lembro mais o nome, mas era uma revista, ela fazia... Não sei se era de 2 em 2 meses. Uma revista eletrônica. Uma revista eletrônica. Tivemos vários programas que vinham. A gente teve uma época de ter aqui no site da TV Zoom uma aba da Estácio de notícias. Sim. Então, assim, o campus produzia muito, ainda produz,
E a gente está tentando voltar, né, com essa aba, a gente tem conversado muito para a gente começar, mas não podemos deixar Para que o aluno continue com essa prática. fazendo prática sem sair da unidade. Aliás, né, uma questão que jornalista tem que escrever, ele tem que relatar aquilo, porque tudo migrou para a internet. A televisão, a mídia impressa, o rádio, está Muitos tudo estão nos acontecendo. assistindo pelo aplicativo, Exato, pelo YouTube, não estão nos exatamente. assistindo só pela A televisão. produção de conteúdo só é vista de uma forma diferente. Né? Não mais na telona, mas mais um pouquinho na Então, tela. mas isso também nos permite chegar em tantos lugares que a Sem gente antes a dúvida. TV Zoom não poderia chegar. Sem dúvida, sem dúvida. Isso para a comunicação de uma forma geral, né, professor? Durante todo esse tempo, você entrevistou muitas pessoas, alunos, funcionários, né, colaboradores, professores. Essa experiência toda, cada um é um ser único. Eu gosto muito desse programa da Estácio, porque ele não é assim, vem só o coordenador da Estácio, vem pessoas da comunidade, é um programa da comunidade. Sim. Claro que às vezes a Estácio está promovendo alguma coisa que é importante. Então, por exemplo, quando o Direito ganhou o selo OAB Recomenda, a professora Nívia veio dizer o curso de Direito a OAB Recomenda. Sim. Mas quando a arquitetura foi 5 no MEC, Sim. nota máxima, a coordenação veio aqui, olha, fomos 5, estamos aqui entregando à comunidade esse resultado. Quando o Adilson veio falar do Capacita, que são os cursos gratuitos que a gente... Mas a gente tem pessoas da comunidade, a Fernanda da Revista Mel, semana passada foi a Letícia Dentista, na outra foi a nutricionista, a Alice. Então, pessoas que vão para a gente prestar serviço. Eu acho que isso é tentando casar a teoria e a comunidade se vendo próxima da Estácio. A Estácio aqui para servir o povo de Friburgo. E como é essa coisa da comunidade depois nas ruas, né? Nova Friburgo é pequena. Minha filha, eu estou em todo lugar, as pessoas vão me abraçar. Esse dia eu estava no supermarket, a senhora veio, me abraçou, sou sua fã. É assim mesmo. É assim, é uma coisa que você não imagina, né? Sim. E é uma coisa interessante, né? Para quem quer fazer comunicação, a comunicação nos traz isso, né? Não é ser uma celebridade, mas é ter essa proximidade com as pessoas, né? Elas sentem suas amigas, elas te mandam mensagem falando, eu te vi. E então elas sentem que você respeita elas. Eu gosto disso aqui na TV Zoom. É esse ambiente que a gente respeita aquele que está do outro lado do seu programa. Eu gosto de ver porque você respeita o outro. Sim. Você conversa com ele, você faz ele se sentir parte. Sim. Isso é como se... É para a gente muito importante que essa pessoa do outro lado acredite no que a gente está dizendo e seja um companheiro. Senão não tem sentido a gente estar aqui perdendo o nosso tempo. Aí a gente pode falar que credibilidade na comunicação é, sem dúvida... A única coisa que importa, no fundo, se você tem credibilidade, você tem os patrocínios, você tem os ouvintes, você tem o respeito. Você imagina, eu sou o professor mais antigo da unidade de Friburgo hoje, não só no meu curso, mas na unidade. Você imagina se eu não tivesse tido uma postura, não estou falando que eu sou melhor do que ninguém. Não, mas são 25 anos. Não, mas se né? eu tivesse tido uma postura antiética com alguma aluna ou com algum aluno, ou tivesse brigado, ou tivesse tido algum tipo de desrespeito com algum professor, ou com a instituição, tivesse falado alguma coisa, eu não estaria aqui. Sim. Então a gente tem que saber lidar com as pessoas e respeitar as pessoas, né? Sim. E a instituição onde a gente está, e fazer o máximo por ela, e trabalhar, e tentar construir. Não é uma luta de todo dia que a gente tem que fazer com boa vontade, com coração puro, a gente nem sempre acerta. Sim. Nem sempre a gente acerta. E você tem uma coisa assim que todo mundo gosta e que as pessoas, na sala dos professores, no campus de uma forma geral, entre os alunos, você é unanimidade, professor. Eu sou grato a ele. Você é o cara. Porque aí eu tenho meus trocadilhos, né? Então... Você sempre fala isso, né? Eu sou muito grato. Isso é generosidade das pessoas, na verdade. Eu sempre acho que o curso pode mais do que eu estou conseguindo fazer por eles, tanto em administração quanto em jornalismo. Mas é que a gente está sempre buscando mais. Eu acho que quando a gente tiver essa sede de buscar o mais, a gente pode continuar coordenador. Sim. Quando a gente achar que já atingiu, aí eu acho que já acabou. Tem que botar um outro colega para nos substituir. E as metas sempre chegam, Elas né? chegam, para serem batidas. São danadas. E depende de uma equipe também isso. Claro. Né? Não é o Marum batendo meta. Não, todo mundo. Reunindo todo mundo. Os professores, principalmente, que têm que conduzir os alunos. E os alunos, os representantes dos alunos. Batendo as suas metas também. De estudo, de tempo de estudo, de frequência às aulas. Tudo a gente na Estácio é tudo medido
para que a gente possa entender a qualidade do curso. A Estácio investe muito, né? Sim. O que ela investe em inteligência acadêmica não tem... Eu não vou dizer que não tem nenhuma universidade, porque eu não conheço toda a universidade do mundo. Sim. Mas eu acho difícil que haja alguém que tenha a métrica para analisar, inclusive, tempo de estudo do aluno, grau de aprendizagem, Sim. tentando melhorar, tentando aperfeiçoar a todo momento. É a tecnologia a favor, né? Sabendo usar a de todo esse tecnologia a processo. favor. A diretoria de ensino faz um esforço muito grande para conseguir colocar a gente numa posição de fazer uma brilhante aula. Né? Eu preciso perguntar, assim, sobre desafios, tanto na área da educação quanto na área de jornalismo e também administração, principalmente na área de educação, professor. Quais os principais desafios que o senhor acha que a gente tem aí pela frente, que a gente está... que está acontecendo agora também? Nós estamos no Brasil, então nós temos que entender que esse é o nosso povo e essa é a nossa gente, nós somos o Brasil. Nós temos um desafio em termos políticos de reduzir um pouco essa carga tributária, reduzir a burocracia do Estado, isso é uma coisa. Agora, em termos de educação, nós temos que capacitar as pessoas para esse novo tempo que vem. Você veja que a inteligência artificial está aí, estão aí uma série de ferramentas, e se o jovem não dominar, não é dominar, saber mexer no Instagram, é ele ser capaz de criar o conteúdo, é ele ser capaz de utilizar aquilo na fábrica dele ou no consultório dele. Se ele não conversar com isso, ele vai estar fora do jogo do mercado. E estar fora do jogo é ter salários menores, é ter uma vida financeira mais difícil. Então a gente tem que preparar as pessoas para esse mundo. A gente pode não gostar ou gostar, eu não gosto, mas tem gente que gosta. Mas fui fazer minha pós de mídia digital, por quê? Porque se eu não levar essa mensagem para o aluno, como é que eu vou ensinar a ele o futuro? E assim, esse eu acho que é um grande desafio. Como num país tão desigual como o Brasil, né, nós somos o líder em desigualdade no mundo, em que a pessoa às vezes não tem condição, você mostrar a ela que ela pode, porque ela colocou na cabeça dela que ela não tem, mas todos têm. Mas ela acha que não tem. Até eu falei, quando ela acha, eu falei que não tem condição, ela tem condição. Todos têm, ainda mais com a mídia digital, que você pode fazer cursos, estudar online, você pode falar com pessoas, pode procurar pessoas para te ajudarem, você encontra as pessoas. Nós temos que vencer o desafio da falta de preparo. E eu acho que em termos de educação, o básico é isso. E aprendemos um pouco mais de solidariedade. O povo brasileiro já foi mais solidário do que ele é hoje. Né? E a gente tem tanta gente para a gente estender a mão e tentar se ajudar, porque se todo mundo se ajudar, a gente sabe que vai ter o esperto que vai querer ser ajudado, nunca vai querer ajudar. Sim. Mas se todos quiserem ajudar uns aos outros, mais solidariedade, a gente consegue caminhar melhor. Sim. Porque está muito difícil manter as nossas famílias, quem está ouvindo em casa sabe o que eu estou falando. Manter seu filho, manter sua casa. Então a gente precisa não é só manter financeiramente, né? Manter emocionalmente. A saúde também, mental, a saúde mental. Espiritual. Quando eu vim para Friburgo da Mil, eu consagrei esse curso a Deus, na Deus da minha fé, a Sagrada Face. Porque se a gente não tiver uma parte espiritual... E o professor tem que ter um pouquinho disso, né? Dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula. Ele tem que ensinar o aluno que ele tem o conhecimento técnico, que nós estamos dando. Mas que existe uma estrutura mental, que ele tem que se conhecer, ele é uma emoção, e ele tem um espírito, de cada um na sua fé. A universidade é laica, mas que incentiva ele a ter uma fé. Nós não estamos falando de religiosidade, né? Mas acreditar na vida de corpo e alma. É isso, incentivar as pessoas a entender que ela também tem uma parte espiritual. Gostou de ser entrevistado? Cara, eu gostei muito, eu não sei se eu fui útil, se o que eu falei ajudou alguém. Não, mas é muito importante, às vezes, a gente entender também quem está sempre de um lado e ver um outro perfil, né, do ser humano, do profissional também que você é. E agradecer por você existir. Eu falo sempre isso para as pessoas, né? Eu sempre falo obrigado por você existir. Isso. Ele sempre chega na sala dos professores assim: você é o cara, você é o melhor que temos. É isso. E isso é um incentivo. Cima. Isso é botar as pessoas para cima. Eu não faço isso como marketing, é para botar as pessoas para cima. Isso. Às vezes a pessoa está ali, ela chegou para trabalhar depois de um dia. Cansada, exausta. Ela é professora à noite, mas de dia ela trabalha. E ninguém disse a ela assim, obrigado por você estar aqui. E eu gosto disso, eu sinto que elas se sentem melhores. Então é por isso que a gente faz. Às vezes a pessoa está quieta e tanto que abre um sorriso. É isso. E aí ela encontra forças para ir para a sala, levar uma mensagem de esperança. É isso. Muito obrigada. Obrigado a todos aí da TV Zoom pela oportunidade. Na próxima,
você vai estar aqui de volta. Vamos ver, eu não estou com a escala aqui para me lembrar quem vem, senão eu já anunciava, mas não lembro. Muito obrigada, professor, e até a próxima. Obrigado, Estácio, por essa oportunidade de 25 anos com vocês. Esperamos que eu possa continuar aí mais um tempo, né, enquanto Deus der saúde e estiver sendo útil. E essa foi mais uma edição do Estácio Entrevista. Fique aí por dentro da nossa programação e até a próxima com o professor Marum aqui de volta.